Estou aqui com o pastor Luiz Leite, pastor Fernando Herculano, para bater papo sobre esse assunto. Primeiro eu quero que dê uma geral aqui, por favor, peço aí quem está com a edição de imagem, olha só, eu queria perguntar para vocês dois aqui, que eu já perguntei em off, vocês vão cantar que música hoje com essa camisa igualzinha? Não está igualzinha não, que tem uns detalhezinhos pequenos, né? Vão cantar que música hoje? É um hino? Vamos cantar. Não cantar nada, Luiz. A gente pode fazer um dueto, os pastores geralmente, né? Nos poupe desse sofrimento. Não, rapaz, esse negócio de poupe sofrimento, nem conto vocês. Eu fazia uma mente aberta, eu fui fazer essa brincadeira, um pastor veio de São Paulo. E eu estou brincando e tudo mais, aí eu falei assim, você vai cantar o quê, pastor? Aí ele falou assim, eu posso cantar tal coisa? Eu falei, não, um pouco disso, só dei entrevista. Fui descobrir como é cantor, rapaz. Eu fiquei morrendo sem graça. Então tem que tomar cuidado de ficar brincando aqui. Vocês não cantam não, né? A gente canta, né? Mas não canta bem. Bom, só para, antes de começarmos, a questão já está chegando aqui, questão de abuso religioso, de abuso de autoridade, de interferência, né? O Ademar de Mineiros, Goiás, já mandou sua participação, já vou ler, tá, Ademar? Mas antes eu só quero agradecer, porque ontem falamos sobre predestinação, vocês imaginam como é que o tema foi polêmico ontem, né? Foi muita gente que mandou pergunta, infelizmente o tempo acabou não sendo suficiente para eu ler todas as participações, mas eu quero agradecer muito aquelas que eu não consegui ler ontem, eu consegui separar algumas que eu lembro, que eu não falei, a Carla do Rio Grande do Norte, espero que ela esteja vendo nosso programa de hoje. A Jaqueline de Goiás, da cidade de Ipameri, mandou perguntas ontem. O Abraham de Betim, aqui pertinho de Belo Horizonte. A Carmen do Rio de Janeiro mandou também. Quem mais? Valdinei da Bahia. Sempre tem pessoas da Bahia assistindo o nosso programa. A Alessandra, que é da Assembleia de Deus. A Alessandra não disse de onde é a Assembleia de Deus, mas ela se identificou como membro da Assembleia de Deus. A Jamile, da Bahia. Brigadão, Jamile. A Roberta, só deu o nome, não disse de onde ela é. Tem uma pessoa aqui que é de Palmeira dos Índios, não disse o nome. A Rosângela, que é da Bahia, da cidade de Tororó. O Bruno, de Pouso Alegre. E mais dezenas de pessoas que mandaram perguntas, mas não colocaram o nome. Então eu peço a você, né, faça como fez aqui agora o Ademar, que é de Goiás, da cidade de Mineiros. Ele mandou a pergunta e disse o nome. Já vou começar com a pergunta do Ademar, tá joia? Baseado no tema do programa de hoje, na condição de líder, como saber se estou sendo autoritário ou estou exercendo autoridade bíblica? Se estou, desculpe, abusando da minha posição ou estou sendo zeloso para com a igreja? Qual que é o critério que vocês podem ter para diferenciar? Olha, eu creio que o critério para nós compreendermos um pouco sobre esse assunto é a própria Bíblia e Jesus, obviamente, é o cabeça da igreja. E eu começo até citando um texto do apóstolo Pedro, quando ele escreve aos anciãos, aos presbíteros, aos líderes da igreja. Ele diz para que a igreja, por eles, fossem apacentadas, mas não com sofrimento. E, sobretudo, o verso 2 do 5º capítulo diz o seguinte: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente. E o verso 3, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, Pedro disse, o apóstolo Pedro, vocês não podem pastorear o rebanho de Deus como dominadores, aquelas pessoas que dominam as pessoas, mas com o exemplo. Normalmente uma pessoa dominadora, ela não dá exemplo, ela exige, ela é pesada, ela faz altas exigências, as quais nem ela mesma pode cumprir. Então, portanto, o nosso parâmetro é o próprio Cristo. Se nós formos analisar os evangelhos e todo o Novo Testamento, nós vamos ver como que a liderança dele era leve. Não leve no sentido de que ele não exigia absolutamente nada, mas leve porque ele, na verdade, era alguém que poderia ser seguido e copiado, imitado. Ele não fazia altas exigências, inclusive a gente pouco vai ver isso nos evangelhos, ele mais como exemplo, ele falando do amor, da tolerância, da humildade. Então esse é o caráter cristão. Então, hoje o que está acontecendo, o grande problema é porque muitos líderes se miram em outras lideranças de fora do arraial cristão. Várias técnicas de lideranças que não fazem parte tradicionalmente do meio cristão. Mas o nosso modelo de liderança e de vida é Cristo, e nós não podemos alterar isso de modo algum. Pastor Luiz Leite, será que quando um líder começa a abusar da sua autoridade, quando ele começa a se achar até Deus na vida das pessoas, isso é uma evidência de um problema emocional
ou um problema espiritual, ou os dois? Como é que você pensa? Sem dúvida alguma. O elemento de desequilíbrio psíquico está sempre presente nessa relação, às vezes tão difícil, entre a autoridade e o autoritarismo, não é? Então, nem todas as pessoas, líderes incluídos, conseguem lidar bem com essa distinção. Até onde eu posso ir no que diz respeito à liberdade do outro? Até onde eu estou sendo invasivo? Muitos líderes, infelizmente, não têm essa noção e eles acabam entrando na esfera pessoal do indivíduo e vestidos, né, das vestes sacras do sacerdócio, eles não percebem quando estão cruzando esse limiar. E isso, infelizmente, quando não se trata de falta de preparo, de maturidade desse líder, pode sim estar envolvendo elementos de adoecimento psíquico mesmo. Porque, às vezes, eu acho até que há um consentimento de alguns liderados para essa invasão. Mas me parece que mesmo com consentimento, eu dou um exemplo, por exemplo, a agressão contra mulheres no nosso país hoje, graças a Deus, é punida de forma severa, está a Lei Maria da Penha, e depois de denunciado um marido agressor, ou um irmão agressor e tudo mais, a pessoa não pode mais retirar aquela queixa, porque a justiça, a polícia vai investigar. Porque muitas vezes a pessoa agredida, ela depois recua. Né? Por uma série de medos. Acho que na igreja acontece a mesma coisa. Às vezes a pessoa, mesmo ela consentindo, ela aceitando, não é correto que o líder abuse, né? Exatamente. Existem as pessoas que são mais suscetíveis à dominação. Isso. Elas são, entre aspas, né, um pouco mais fracas nesse sentido. Elas, às vezes, até acham que precisa dessa interferência de outra pessoa. Ela mesma, a todo tempo, está perguntando às pessoas o que ela deve fazer. Ela não sabe equalizar essas questões da sua liberdade, de suas escolhas, ali com ela mesma, reunindo o seu conhecimento, reunindo as coisas que ela já tem na vida até o presente momento. Então, ela se torna mais suscetível e, consequentemente, ela se torna dependente de uma dominação. Isso é a coisa que mais acontece, né? Um povo pode ser dominado, Sim. Uma comunidade pode ser dominada, um dos cônjuges pode ser dominado, os filhos podem ser dominados. Ela seja discipulada para isso. Só que isso é uma coisa doentia, como já foi explicado. É doentia de quem gera essa dominação, essa pessoa que é autoritária, mas, por incrível que pareça, vai acabar enfermando as pessoas que estão debaixo dessa liderança, porque elas ficam incapazes de andar por si mesmas e fazer suas Isso, escolhas. sociologicamente falando e psicologicamente falando, parece que vez ou outra isso acontece na história da humanidade, acontece na história das sociedades. Grupos que se alienam completamente. Eu sempre cito Jim Jones porque está muito próximo da gente. O homem morou em Belo Horizonte. Isso. E levou 900 pessoas para a Guiana e 900 pessoas se suicidaram, amando dele. E como é que as 900 pessoas matam os filhos e depois suicidam? Parece que de vez em quando tem uns surtos assim. Eu costumo dizer, são seitas, né? As pessoas se isolam e começam a seguir um líder, uma líder, uma coisa meio mística. Parece que, né, que a coisa vai e volta sempre, né? O povo Normalmente gosta disso. a seita, né, um grupo sectário, ele é autoritário. E dentro de grupos dominados, a pessoa ela perde a sua identidade pessoal, assim, favorecendo o grupo que é dominado e também a liderança. Então, realmente, isso é um fenômeno perigoso. E assim, uma nação pode ser dominada. É surto, né, Luiz? Sem dúvida alguma. Infelizmente, voltando, né, a nossa proposta como líderes, como pastores, nós sempre estamos chamando a atenção para a experiência de uma espiritualidade refletida. Se não houver reflexão da espiritualidade que praticamos, nós acabamos caindo nestes engodos, né?
E é a responsabilidade de um líder honesto é falar sobre isso, instruir sobre isso. O fato é que as pessoas ficarão menos manipuláveis se forem instruídas, não é? Agora, a ignorância, ela reforça esse líder autoritário, no nível religioso, no nível político. Em por isso qualquer mesmo, nível. exatamente, por isso que os estados, os líderes que não querem uma população reflexiva, não investem em educação. Exato. Na igreja não investem em educação bíblica, não investem em escola dominical, não investem em estudo bíblico, por quê? Querem um povo alienado, mais fácil manipular. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, já dizia isso lá no século XVII, né? Que um governo tirânico torna o seu povo miserável, mas para mais facilmente governá-lo. Essa é uma verdade que pode ser verificada por toda a história, né? A instrução, a orientação, a chamada para a reflexão de todos esses conteúdos não vai ser feita, porque se forem instruídos biblicamente, na palavra, de modo transparente, honesto, é lógico que eles não serão manipuláveis. Um bom líder Exato. cristão, ele deveria, no meu ponto de vista, levar seus liderados a uma autonomia relativa, no sentido assim, de que esses liderados tivessem condição de ir sempre a palavra, a escritura, nos seus conflitos, nas suas crises, não é? Se houvesse, da parte desses líderes, uma percepção mais correta de Deus e de Cristo, sim. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte, que toda a terra e a sua plenitude, toda a terra e seus habitantes pertence ao Senhor. Então, na nossa concepção é de que toda alma pertence a Deus. Ela não pode pertencer a nenhuma outra pessoa. Nem o marido, assim, ele é dono da mulher, nem a mulher é dono do marido. Os pais não são donos do filho. Inclusive, na Bíblia, são chamadas de heranças do Senhor. Então, ninguém pode ter ninguém como posse. Ninguém pode ter ninguém como posse. Mas as pessoas não compreendem essa, porque esse tipo de domínio autoritário, ele visa a manipulação. Na verdade, ele é maligno. Ele é maligno porque ele visa benefícios. Os benefícios normalmente são o poder, política, dentre outros. Econômico. E normalmente, líderes autoritários é aquele que, na verdade, ele não está disposto a ensinar, mas é de deter assim, o conhecimento, além dos outros. Quer dizer, as pessoas têm que ter uma dependência dele. No nosso meio, ele detém um conhecimento misterioso da religião, de Deus, da Bíblia, que não é real, mas ele passa essa imagem. Então as pessoas se tornam dependentes dele. Ontem, não sei se vocês viram, Luiz e Fernando, e você em casa ouviu um trecho do depoimento Lula está diante do juiz, né, porque ele é réu. Ontem ele soltou uma pérola. Primeiro, assim, ele falou do salário dele, não sabia qual era o salário. Falou que a Marisa, né, faleceu, a esposa dele faleceu. Tinha um salário de aposentadoria de R$20 mil. Como que ela conseguiu ter uma aposentadoria de R$20 mil se ela era uma dona de casa? Ela tinha aberto mão da sua profissão. Ele não explicou isso. Mas a pérola que eu quero dizer, depois você procura no YouTube, você vai achar isso fácil. O Lula falou o seguinte para o juiz na entrevista: olha que loucura, como é que o cara se acha. Porque as pessoas tinham que ler mais a Bíblia. O pessoal fica falando de mim aí. As pessoas tinham que ler mais a Bíblia porque fica tomando meu nome em vão. Se elas lessem mais a Bíblia, elas não tomariam meu nome em vão. Olha o que esse homem falou. Ele se acha Deus. Ele se acha Deus. E eu fico assim, meu Deus. Não é só, pior que não é só o Lula, né? Tem igreja que o pastor, a pastora se acham Deus. Exato. Pode dizer tudo, casa com ele, fulano não casa com ciclano. Gente, isso é um abuso. Todos nós encontramos resquícios de teomania em praticamente todos os seres humanos. Alguns surpreendem, alguns se superam, né? É como que uma frase como essa, com este pano de fundo, com essa força poderia ser citada por um governante, ainda mais como ele, né? Então nós vemos isto se processando em todos os níveis, né, de liderança. E dentro das igrejas, infelizmente, não é incomum, né? Há alguns fenômenos recentes aí que nos deixam impressionados. E como que as multidões são encantadas, não é? Encantamento, acho que é isso. Exatamente, elas são encantadas por esse tipo de discurso. E esse encantamento só se dá em razão da falta de reflexão. Com todo respeito, né, da falta de instrução dessas pessoas, da falta de conhecimento. Por esta razão, elas se darão a esse trabalho e se tornarão massa de manobra, o que é triste.
Não há dúvida que o meio que mais propicia esse tipo de domínio, de manipulação, é o meio religioso e também o meio político. São esses dois. A vida humana, ela está, essas duas áreas permeiam a vida humana. Então, são as duas áreas realmente muito fortes que, quando alguém abusa da sua autoridade, da sua posição, realmente as pessoas sofrem. Olha, tem muitas mensagens chegando, está bombando aqui. Quero agradecer a Emilda Lacerda, da cidade de Manhuaçu, que está mandando a mensagem. Inclusive, fiquei sabendo hoje que a Lagoinha Savassi está começando um trabalho em Manhuaçu. Não é? Quem está mandando mensagem também é a Luciane, de Belo Horizonte. Diz: olá, bom dia, meu líder me repreendeu. Na verdade, ele falou com meu pai à distância, porque eu tinha aparado o cabelo. Eu me senti constrangida. Essa questão do líder repreender aspectos estéticos, isso aí é abuso? O que vocês entendem? Sem dúvida, dentro da minha concepção, da minha compreensão, mas é uma questão, né, dos famosos usos e costumes, né, de determinados grupos. Resta-nos respeitá-los em sua posição, mas se partirmos para a opinião, né, pessoal, a minha opinião pessoal contesta isso de um modo veemente, né, porque não há base bíblica razoável para se patrulhar a vida das pessoas desse modo, ditando regras acerca de questões que não têm relevância espiritual. Eu fico pensando, tem uma propaganda, eu vou até falar aqui, porque já está tão na mídia, né? É mais ou menos igual aquela do pergunta no posto Piranga, né? Porque tudo pergunta no posto Piranga. Vou usar tal roupa, liga para o posto Piranga, que é o pastor. O pastor pode usar tal roupa? Pelo amor de Deus. Se a pessoa não tiver construir uma autonomia para saber se eu olho no espelho e se glorifica ou não glorifica o Senhor, né? Veja bem que coisas simples da vida, a pessoa ela precisa dessa dependência de seus líderes. Veja bem que o cristianismo ele propõe uma vida, uma coisa assim superior. Veja essa pessoa que depende das mínimas coisas, da cor da sua roupa, do tamanho da sua roupa. Isso ela precisa ir pedir a bênção a alguém para resolver na sua vida. Como que ela vai viver a vida? Pois é. É uma pessoa totalmente despreparada para a vida e, obviamente, para ser cristão, que é coisa elevada. Eu já ouvi, sério, e é lamentável, de casais que tinham que pedir para o pastor, pastora, a permissão para o número de contatos físicos, sexuais dentro do casamento. Se podia, com qual frequência. Eram os líderes que diziam isso. Gente, pelo amor de Deus. Mas existem grupos que realmente são manipuladores e os costumes todos são, vamos dizer assim, gerenciados e vigiados bem de perto. Tudo. Isso é lamentável. É doentio isso. Vamos a uma pergunta que vem das ruas. Nós temos várias perguntas e olha, tá bombando. Eu vou tentar ler todas aqui, que tá muita coisa boa. Mas vamos ouvir das ruas. Não responda agora não, tá? Porque a gente vai para o intervalo, mas vamos primeiro ouvir essa pergunta que vem das ruas. Meu nome é Camila, eu sou de Belo Horizonte. Eu queria saber se a igreja tem direito de interferir na vida privada de uma pessoa. Que linda, Camila. Boa pergunta também, viu, Camila? Além de linda, você também é inteligente. A igreja tem esse direito? Respondam depois do intervalo, tá, pastores? Estamos de volta com o nosso bate-papo, que está pegando fogo aqui, falando sobre abuso religioso, sobre atitudes, digamos, autoritárias de muitos líderes, o que isso provoca na vida das pessoas. E teve uma mocinha das ruas que mandou uma pergunta, eu vou pedir para repetir, por favor, para a gente responder aqui. Vamos lá? Meu nome é Camila, eu sou de Belo Horizonte. Eu queria saber se a igreja tem direito de interferir na vida privada de uma pessoa. Tem ou não tem? Simples assim. Existem duas palavras diferentes. Ela disse interferir. Isso. Eu vou dizer que a igreja ela tem como papel de influenciar a vida das pessoas. Influenciar a partir dos padrões bíblicos, padrões cristãos, padrões éticos e assim por diante. Influenciar as pessoas, ensinar como os pais têm que fazer, todos nós somos influenciáveis e também influenciamos. Mas interferir não, porque interferir é claro, quando há pedido de ajuda, a gente interfere no sentido de conselho, aconselhar. A gente nunca, jamais poderá obrigar alguém a fazer alguma coisa, de modo algum, ou evitar fazer com que alguém deixe de fazer alguma coisa. Precisamos entender, principalmente nós cristãos, que
Cada indivíduo ele possui liberdade, a qual deve ser respeitada, e foi assim que Deus criou os seres humanos, com essa liberdade que deve ser respeitada. Então, nós podemos interferir dentro daquele limite do bom senso, através do conselho, que vai cair na primeira palavra que eu acabei de dizer, que é a influência. Nós vamos influenciar as pessoas de uma maneira positiva. É bem diferente de uma interferência, vamos dizer assim, forte ou manipulativa. Exatamente, isso aí torna-se totalmente proibido. Eu estava citando o Jim Jones, estou falando porque eu tive uma experiência muito próxima a um grupo desses. O Jim Jones, ele fazia o quê? Várias pessoas deram casas, de papel passado para a Igreja do Povo, que era a igreja dele nos Estados Unidos, obviamente antes do suicídio em massa lá. E tem muitos casos desses no Brasil que as pessoas acabam, por pressão da liderança, doando coisas no meio do surto, no entorpecimento de certos moveres. Aí depois se arrependem. Gente, tem N casos na justiça de pessoas pedindo devolução desse patrimônio, argumentando que foram manipuladas por líderes. E tem gente que tem a manha. Tem líder que tem a manha de fazer isso. Eu já vi na internet, no Facebook, líderes falando isso. Através da opressão. Da opressão. Então isso realmente acontece. Com Jim Jones aconteceu exatamente isso. A liderança autoritária dele foi tão forte. Quando eles estavam na comunidade lá no meio de uma floresta na Guiana, foi um deputado americano com uma comitiva. Sabe o que ele dizia? Primeiro ele pediu para o povo arrumar uma roupinha melhor, porque eles vestiam muito mal. E para eles sorrirem, ele obrigou, e ele comandava as pessoas de uma cabana dele com rádio. E dizia, vocês têm que sorrir. E essa comitiva descobriu a manipulação. Quer dizer, eles já sabiam da manipulação, mas eles precisavam de provas. Porque uma pessoa conseguiu entregar de uma maneira escondida um bilhete para esse pessoal, para essa comitiva. Repórter, exatamente. Inclusive, eles atiraram neles. Sim. Ele mandou matar essas pessoas. Acho que chegou a matar uma pessoa dessa comitiva. Aí que desencadeou, foi aí que gerou o suicídio, porque gerou um problema grande. Mas ele pedia para as pessoas fingirem ser alegres. Olha bem, as pessoas não eram, porque elas estavam manipuladas. Mas veja bem, mais de 900 pessoas não tinham poder de reação contra um homem que inclusive vivia bêbado. Ele, esse tal chamado, se intitulado pastor, vivia bêbado, abusava das mulheres, abusava de todo mundo, abusava mentalmente dos homens. Mas 900 pessoas não tinham força contra um homem, porque eles já estavam adoecidos e totalmente subjugados pelo autoritarismo, pela manipulação de um homem de mente maligna e doente. Pastor Luiz Leite, aqui, agora eu vou achar aqui, porque está chegando tanta pergunta que eu quero pegar as que foram mandadas primeiro. Meu paizinho, aqui, ó. Quem mandou a pergunta foi LS, não diz só a sigla, mas olha, vê se isso é abuso espiritual, isso é autoritarismo religioso. Por favor, me ajude com essa dúvida. Existe uma pessoa que está fazendo seminário. A pessoa é jovem, tem chamado pastoral, toca no louvor da igreja. Porém, todas as vezes que essa pessoa recebe um convite para pregar fora da igreja local, o pastor dessa igreja proíbe, não permite, dizendo que irá desfalcar o louvor. Isso é correto? O pastor tem direito de fazer isso? Não permitir, proibir? Não pode ser correto, né? Ele está sufocando o carisma do rapaz e deveria, não é? Sem dúvida alguma, precisamos de você aqui, você pode sair uma vez por mês, mas não sempre, e fazer entrar numa espécie de acordo, né? E deixar de um modo bem explicado e claro, não é como que você é importante aqui no ministério. Não proibir. Mas não proibi-lo, né? Ainda mais quando surgem os convites, isso significa que ele está sendo reconhecido ministerialmente, né? E precisa desenvolver os seus carismas. Uma das maiores dificuldades de determinados líderes é compreender
que o carisma dele não deve sobrepor-se ao carisma dos seus discípulos, né, dos membros de sua igreja. Muito pelo contrário, ele tem a responsabilidade de providenciar espaço para que o carisma dos demais se manifeste, né, e para que os dons dos demais floresçam dentro da comunidade, né? Tem líderes que têm medo quando alguém começa a despontar, não é? Eles têm medo. Eu sou músico, sou cantor, toco, né? Aí, tá vendo? Oh, aí, já, tá vendo? Eu nunca mais vou fazer isso aí, não. Chegou um momento na igreja, né, que eu tocava no louvor, que eu tive que me afastar para permitir que, né, que outras pessoas pudessem desenvolver os seus dons nesta área. Eu também, só para dizer, eu também sou músico, sério. Eu fiz curso de bateria. Eu tinha que me afastar, porque ninguém estava aguentando me ouvir tocando bateria. Olha só que pergunta legal aqui, que a Lucinéia, que é da Igreja Quadrangular, ela traz. Ela já traz uma outra perspectiva de uma liderança que ela julga positiva. Ela é da Quadrangular e diz que é líder de célula, e meu líder é uma bênção em minha vida. Todas as ordens do meu líder eu acabo vendo como ensinamentos, pois aprendi com ele que é bom ter autoridade espiritual na minha vida. Penso que o reino de Deus é organizado, então temos que viver em organização. Oro para Deus me capacitar todos os dias em minha liderança. É interessante, né? O abuso espiritual não quer dizer que não é para ter autoridade, né? Exato. Mas autoridade e autoritarismo são coisas diferentes, né? A autoridade é a pessoa, ela recebe ela tem uma posição investida de autoridade. Por exemplo, a gente está falando aqui de líderes religiosos. Realmente eles têm uma posição. É justamente por isso que acontecem os abusos, porque ele já está numa posição de autoridade. Mas o autoritarismo é quando ele vai além desse investimento que ele possui. Porque quando nós somos investidos de autoridade, isso também, há o pressuposto também do respeito. Se eu tenho autoridade, eu tenho que respeitar a pessoa também, a outra pessoa. Eu também tenho que respeitar as outras pessoas que têm autoridade e assim por diante. Então, autoridade e autoritarismo são coisas totalmente distintas. O autoritarismo é abuso da autoridade. Abuso, Perfeito. Mais mensagem chegando de Aracaju, terra linda. O José que manda a mensagem. O que fazer com um líder que dá cargos na igreja para fazer um meio campo? Somente para agradar certos grupos. Ei, José? Porque isso também... Estou lembrando de um país, de um governo que faz isso. Distribui ministério, distribui secretaria. E aí? Nós não podemos fechar os olhos, né, a política, né, dentro das igrejas, né? Determinados ministérios têm, assim, uma característica, né, no seu modus operandi muito política. E é natural isso, né? Agora, quando o líder começa a usar deste poder, entre aspas, que tem, não é, para prender as pessoas e às vezes até mesmo, talvez a questão esteja questionando, né, o fato de que há pessoas ali que têm, talvez, demonstrado mais fidelidade, que tem comido mais sal com aquele ministério. De repente chega alguém que é mais, entre aspas, importante, porque tem esta importância aparente, recebe um cargo para ficar no ministério. Isso é sofrível, é lamentável, é triste que desmotivador, isso... Desmotivador. Aproveitando isso que o pastor Luiz Leite acabou de falar, existe a questão política partidária também dentro das comunidades cristãs. Há comunidades, isso eu não estou inventando e nem falando um segredo, um mistério que ninguém saiba. Há comunidades que obrigam os seus membros a votarem nos seus líderes ou nos indicados dos seus líderes. Obrigam. Olha bem, se uma ação política ela começa nesse nível de autoritarismo, o que vai dar depois? Isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo que as pessoas estão correndo. E dentro da política, eu gostaria de dizer isso, eu sei que muitos grupos não gostam de ouvir isso e jamais falariam isso, a liberdade individual. Quando se fala de eleições, olha, gera uma confusão porque as pessoas não sabem respeitar a liberdade individual das escolhas. E as igrejas, elas até podem influenciar
a influência, dentro da influência, há que se ter respeito. Mas manipular as pessoas pelo candidato A, B ou C, isso é uma coisa horrorosa. E é crime eleitoral. É crime, né? exatamente. Isso dá cadeia. Mas isso é muito comum. Na verdade, uma matéria recente agora, dessa semana, eu estava olhando, né, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, não sei exatamente qual deles, está buscando meios de reprimir as igrejas exatamente nesse sentido. Como controlar, não é, a ação da igreja que produz esse voto, não é? Cabresto. Exato, é o cabresto, Eu lembro que na última eleição, eu brinco muito, né? O pessoal em casa já sabe disso. Tinha uma irmã que chegou na igreja assim, pastor, você vai votar em quem? Eu falei, não te interessa. Com muito carinho, era brincadeira, tanto, né? Mas é óbvio que dadas as minhas posições, elas sabem quem pelo menos eu não iria votar. Questões, eu sempre defendi família, de valores cristãos. Então tem uma turma aí que não adianta, eu não voto mesmo. Agora, o candidato ou a candidata, eu prefiro não declarar meu voto antes da eleição, até para deixar que as pessoas decidam por si. Que elas façam a avaliação, né? Exato. Para não Porque manipular. o resultado de uma eleição manipulada é um desastre. É um desastre, sempre. perfeito. Olha só que legal, está chegando aqui uma mensagem de Buritis, de Minas. Você sabe o que é Buriti? Bate-papo também é cultura. Buritis é o fruto de uma das nossas mais famosas palmeiras, né? Isso mesmo. Pindorama, a terra das palmeiras. Isso, é uma frutinha. Minha mãe é de Canto do Buriti, por isso que eu estou falando aqui. Eu moro no bairro Buritis. Buriti invade minha vida. Quem manda mensagem é a Vaita Farias, dizendo que o programa está uma bênção. Olha, eu também acho, eu tenho um prazer de todo dia fazer esse negócio aqui, esse programa, porque só gente boa que vem aqui, né, para discutir. E é bate-papo mesmo. Eu venho para cá para bater papo, e bater papo é edificante, né? Não vamos falar mal de ninguém. A Girlane de Nova Friburgo. Gostaria de perguntar aos pastores, senhores, se um líder que fala palavrões, palavras torpes e assiste novelas que dizem ser bíblicas, tem condição de estar na frente de um rebanho. Obrigada, parabéns ao pastor Cássio e equipe. Obrigado, querida. Ô Girlane, graças a Deus palavrão não fala e nem tem tempo de ver novela, então não é para mim estranho não. Vocês acham que pode, pastor, que fala palavrão? Então? Olha, eu tenho que lembrar diante de uma situação dessa, né? A palavra do apóstolo Paulo aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu creio que a palavra dispensa comentários, né? E as cartas pastorais mostram lá os pré-requisitos das pessoas para o ministério, né? Exato. Bem claro. Gente, está muita mensagem chegando aqui, que legal, olha só. Pastor Wellington Ferreira, que é de Goiás, ele fala assim: eu sou pastor aqui na cidade de Inhumas, em Goiás, o ministério chama-se Missão e Vida, do pastor Wellington. Sobre a questão de ser líder, aqui às vezes acontece o contrário. Por eu ser amigo e muito próximo de algumas pessoas, as pessoas abusam da falta de desrespeitam como pastor. E isso entristece. Depois querendo fazer um trabalho sem internet. Quer dizer, tem também um lado oposto. Tem pastor autoritário, tem ovelha também, que é cheio de liberdade, né? Não respeito. Tem ovelha autoritária também, ué. Tem ovelha autoritária? Tem, ué. A gente sabe muito bem já ouviu dizer, e todo mundo já ouviu dizer, de pessoas ou até famílias que dominam o pastor. Na verdade, é o contrário. Sim. Então... Mas o caso do pastor aí é lamentável, né? Que existam líderes assim, não é tão bacanas, e as pessoas, elas não sabem respeitar onde está o limite entre eu e o meu amigo e eu e o meu pastor, não é? Então... E até parece que eu tenho que ser autoritário para ser respeitado, né? Exato. Eu não creio nisso. Então, falta do bom senso. Cabe ao amigo pastor, né, instruir o seu povo, né, acerca desses limites. Eu sou seu amigo, você tem liberdade comigo. E na verdade tem que ser amigo, porque há aqueles que pregam essa distância de líderes, pastores e ovelhas. Exato. Na verdade, nós precisamos desse relacionamento de amigo. Sim, com o próprio Jesus foi assim que ele diz, né? Eu vos tenho chamado de amigos. Exato. E ele realmente era amigo. Mas só que a relação, ela nunca foi prejudicada por causa disso. Eu sei que muitos de nós podemos ter a nossa relação até prejudicada
pela amizade, mas quando extrapola os limites. Mas qualquer relação, ela se perde quando os limites se perde os limites, né? Perfeito. Muitas mensagens, continuando aqui. Graça e paz, meu nome é Maiara, de Fagundes, na Paraíba. Diz a Maiara que ela é líder de adolescentes na igreja e frequenta. Sendo assim, sempre que entra nas redes sociais, busco ver as publicações dos adolescentes da igreja. Tipo, vigiar o que estão compartilhando, as fotos que estão curtindo, os lugares que estão, as roupas que usam, sobretudo as meninas, para ver se são roupas sensuais ou não. Depois, se eu ver algo que fuja as regras da Bíblia, da Palavra de Deus, que Deus espera dos escolhidos, converso com o adolescente. Será que ela está sendo muito invasiva? Será que isso pode atrapalhar ao invés de ajudar? O que a Maiara está falando aqui é interessante, porque eu sei que várias empresas fazem, né, nas redes sociais. Toma cuidado, se você trabalha na empresa e fica postando foto, sei lá, muito doida. Indevidas. A boa da Maiara aqui, porque ela é líder, ela está preocupada com os adolescentes. E é verdade, tem adolescente sem noção, na rede social bota tanto de coisa. E de repente ele está entregando assim, ó, o que eu estou fazendo. Será que ela está sendo invasiva? Não, Maiara, você na verdade está desenvolvendo o seu papel, né? Você tem sob sua responsabilidade esses adolescentes e é sua responsabilidade, portanto, instruí-los, não é? Naturalmente, sem amargura, sem aquele conteúdo pesado de repreensão, mas chamar os seus adolescentes e tentar refletir com eles acerca destas situações, destes hábitos que, sem dúvida alguma, se forem extremados, né, devem ser corrigidos com amor. Não é um Big Brother, não. Só um detalhe, a Maiara, eu acho que eu sou ovelha, viu? Porque ela fala assim, abraço o meu amado pastor Luiz Leite. Você deve ter ovelha chamada Maiara. Lá na Paraíba? Deixa eu ver, não, a Maiara não é da Paraíba, não é? Não. A Maiara é da Paraíba. Você não está viajando tanto que você deve ter ovelha. A gente viaja tanto. Chegou de São Paulo ontem? Vamos ver. A questão das redes sociais é um fenômeno mais recente. Mas o que mais parece que o terreno das redes sociais é uma terra sem lei, né? Esse que é o grande problema. Então, mais uma vez, aí o que deve se valer sempre, é o bom senso das pessoas. É claro que uma pessoa muito jovem, como adolescente, pode errar na mão nisso aí, né? Mas precisa de orientação, porque ali parece que a pessoa pode se expor e às vezes se expõe exageradamente. Lá pode se falar sobre tudo, sobre religião, sobre política, mas às vezes se fala demais ou indevidamente. A gente tem que tirar isso da cabeça. Não há terra sem lei, não há lugar onde nós vamos nos manifestar e não receber o resultado disso, a resposta disso. Então, nós precisamos entender que se somos cristãos, nós temos que carregar esse mesmo nome também para aquela rede lá virtual. Lá não é terra sem lei não, porque nós temos leis. Inclusive assim, eu sei de muitas pessoas, irmãs, por exemplo, que postam no Facebook fotos de biquíni. E põe um versículo embaixo. Não sei qual versículo vocês vão botar. Mas assim, isso é uma exposição problemática, porque isso pode cair nas mãos de pessoas mal intencionadas. Eu acho que dá um toque. Ô, pastor Luiz Leite, só para esclarecer, agora me confundi todo, porque chega as mensagens, a Maiara, realmente da Paraíba, está aqui, abraça meu pastor Luiz Leite, mas debaixo está pastor Washington Santiago. Também amigo meu. Então esse é amigo seu. É bom, eu sempre convido gente que tem muita família grande, porque aí dá audiência. Então por isso que a gente chama. Você fala, pastor. E tem que ser rápido. O Abner está falando que falta 1 minuto. 1 minuto? Você não vai ler Não vou ler não. A única coisa que eu quero falar aqui é a respeito da responsabilidade pessoal. Todo indivíduo, ele tem a sua responsabilidade pessoal. Nos diz a Bíblia que todos nós prestaremos contas diante de Deus. Então, a ovelha não vai poder dizer, não, o pastor mandou eu fazer isso, o fulano de tal mandou. E nós temos que aprender e respeitar, porque nós também não vamos prestar contas pela vida dela, mas pelo nosso trabalho. Pela vida dela, não, daquela pessoa, não. As escolhas que ela fez. Então a responsabilidade é pessoal. Todo mundo tem que entender isso. Eu posso ouvir 1000 conselhos, inclusive há sabedoria nos 1000 conselhos. Mas a decisão é minha. Totalmente minha, com quem eu me caso, onde eu vou trabalhar, se eu compro, se eu vendo, se eu viajo ou não.
a decisão tem que ser minha e eu arcarei com os resultados das minhas escolhas. Porque eu não quero arcar com o resultado de ser puxado de orelha, eu tenho que terminar o programa agora. Acabou o tempo. Acabou. Pastor Luiz, obrigado, querido. Pastor Fernando, obrigado. Muito obrigado a você de casa que participou desse bate-papo gostoso. O tempo voou, mas foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Vou tentar chamar esses dois de novo aqui para a gente continuar conversando sobre esse tema tão rico. Não sai daí. Você sabe que a nossa programação da Rede Super é para te edificar, para glorificar o Senhor. Te espero. Hoje é que dia? Hoje é quinta? Quinta. Então amanhã tem, 12h15, vemos aqui o nosso bate-papo. Deus te abençoe e te guarde e até amanhã. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.